Esse é, sem sombra de dúvidas, o vídeo mais importante que eu já gravei em toda a minha carreira como analista sobre a CVC. Afinal de contas, já não é surpresa para ninguém, a empresa vive uma fase realmente muito ruim, embora no curto e no médio prazo não existam gatilhos suficientes que façam a empresa ter uma recuperação tão forte, igual até mesmo alguns analistas do mercado consideram. Eu sou Gabriel Bassotto, sou especialista em renda variável, analista-chefe de ações pelo Simpla Club. Aqui nesse vídeo eu quero te mostrar todos os argumentos, todos os pontos que fazem realmente da CVC uma ação bem arriscada para esse momento. Eu digo isso porque as ações somente nesse ano já colecionam uma queda de 66% e nos últimos 5 anos a queda é de 90%. Infelizmente, se assim continuar para os próximos trimestres, a queda pode ser ainda maior. Então vem comigo aqui nesse vídeo e, obviamente, se você gostar aqui desse conteúdo, considere se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, porque assim você pode me ajudar a crescer e a distribuir esse conteúdo a mais investidores. Então conto muito com a sua ajuda. Lembrando que essa fase ruim da CVC antecede até mesmo a pandemia. E é verdade que até mesmo nesses últimos trimestres, a empresa, principalmente depois que entrou o seu CEO, ela vem tendo algumas atitudes que são bem interessantes e que devem sim ser valorizadas. Em primeiro ponto, a CVC fez a inauguração da sua plataforma chamada Atlas. Essa é uma plataforma muito interessante porque ela conecta tanto o ambiente físico e o ambiente digital. Porque até um tempo atrás, a CVC tinha uma grande dificuldade em saber, em conhecer e mapear seus clientes. Então as suas ofertas não eram feitas de maneira inteligente. Então se o cliente, por exemplo, ia numa loja e depois de algum tempo entrasse em algum site, não tinha essa comunicabilidade entre os dados. Então se a pessoa, por exemplo, procurou uma viagem para a Europa em determinado mês, seria muito provável que alguns meses depois, se ela fosse fechar alguma viagem, fecharia para a Europa. Então essas informações mais refinadas, que a partir dessa plataforma chamada Atlas, a companhia pode simplesmente integrar, de melhorar muito mais a sua conversão de vendas, assim como também o price, quanto que ela pode cobrar naquela viagem. Porque se você é alguém interessado em viajar para a Europa e você vai fazer isso independente de qual companhia você vai escolher, talvez a companhia pode simplesmente mapear os seus gostos e poder te cobrar algum valor mais caro. Para ela seria algo muito vantajoso, embora para você seria mais caro. Mas é assim que todas as companhias funcionam. Então faltavam essas informações e consequentemente a empresa vinha perdendo margem já há algum tempo atrás. Inclusive a Atlas foi justamente onde a CVC, em toda a sua história, mais destinou recursos para a tecnologia. Então a gente pode esperar que essa conversão, que o seu relacionamento com clientes venha melhorar a partir de então. O segundo programa que faz total sentido, ainda mais o mundo conectado, que existem muitas concorrentes digitais, a low cost, né, empresas baratas, se refere ao programa de fidelidade. Eu digo isso porque a partir do momento que você consegue trazer essa fidelidade, a recorrência de compra é maior. Então, juntando o programa de fidelidade com a plataforma Atlas, você agora tem um mapeamento e uma recorrência de compra que realmente pode fazer total diferença. Porque toda vez que existe um cliente omnichannel, que significa um cliente que acessa tanto os canais físicos, né, as lojas da empresa, como também o canal digital, esse cliente já tende a gastar mais. E se você cria um programa de fidelidade em cima daquilo, a recorrência de compra também passa a ser maior. Então um programa acaba fortalecendo o outro. E um terceiro ponto que vai ajudar bastante a CVC a partir de agora se refere à central de financiamento. Digo isso porque diante de tanto aumento nos preços das passagens, as pessoas não tendo tanto dinheiro para gastar, as famílias brasileiras de uma forma geral estão muito endividadas. Então se você não tem acesso ao crédito de uma forma facilitada, as pessoas vão deixar de investir porque elas vão ter outras prioridades com gastos essenciais. Só que até um tempo atrás a CVC até tinha algum tipo de financiamento, só que esse financiamento para ela era caro, porque ela financiava uma viagem para a pessoa e ela deixava de receber aquele valor diante de uma taxa Selic muito alta, que ela poderia aproveitar aquele dinheiro em outras aplicações financeiras, ao mesmo tempo que ela travava em um certo limite de crédito que ela poderia oferecer e nem também, ela não tinha total inteligência em saber quais são as pessoas mais inadimplentes e que ela, a princípio, deveria cortar aquela oferta de crédito logo no começo. Então agora ela terceirizou toda essa gestão financeira, gestão de inadimplência, para serviços financeiros, para instituições financeiras adequadas para esse tipo de crédito. Assim como esse dinheiro do financiamento não vai sair do capital de giro da empresa. Então, de diversas formas, a gente vê que essa medida é realmente muito interessante. Então, aqui são 3 pontos que merecem ser destacados para a CVC e que no futuro realmente pode ajudar bastante a empresa. Agora, por outro lado, também é interessante reconhecer quais são os seus principais problemas e desafios, inclusive podem superar até mesmo esses benefícios trazidos por esses programas aqui já apresentados. Um dos principais problemas que hoje a CVC enfrenta está relacionado tanto às suas reservas confirmadas, que são os seus pacotes vendidos, assim como as reservas construídas,
que são aqueles pacotes já vendidos há algum tempo atrás e que só agora estão sendo utilizados pelos seus clientes. Digo isso porque lá durante a pandemia foi vendido muito pacote como meio de financiamento, mas devido às restrições alfandegárias e até mesmo impossibilidade em muitos casos de fazer essa viagem, essas viagens foram postergadas, então elas estão sendo utilizadas agora. Então aquelas pessoas já pagaram, mas só agora a companhia está tendo custo. E isso aqui é realmente muito grave, porque a receita que a empresa teria daqueles clientes já foi toda quitada, mas ela tem agora custos para bancar. Então quando nós pegamos esses dados aqui, a gente pode perceber esse problema, porque as reservas confirmadas estão de fato aumentando. Aqui em um ano para o outro teve um aumento de quase 80%, mas suas reservas consumidas ainda estão muito altas. Então a empresa ainda tem um gasto muito relevante em relação ao que já foi no passado. E como eu disse, isso é caixa que sai da empresa. Para a gente validar essa informação, vamos ter acesso agora ao fluxo de caixa da empresa. Tudo aquilo que entrou de dinheiro e tudo aquilo que saiu durante um certo período de tempo. Aqui a gente pode perceber que a empresa já teve prejuízo, que a gente vai comentar mais à frente, mas muito pior que isso, ela ainda teve uma variação do capital de giro negativo, ou seja, saiu o dinheiro da empresa para pagar essas contas. Nesse caso, somente nesses 9 primeiros meses de 2022, saiu um montante de 450 milhões de reais. E aqui quando a gente vê aqui embaixo, é uma empresa que ano após ano vem queimando caixa. Ela tinha lá 910 milhões de reais de caixa no ano anterior, ela queimou bastante caixa ainda no ano anterior, fez emissão de novas ações em 2022 para tentar fortalecer esse tipo de caixa, mas ainda assim o seu caixa continua sendo queimado. E hoje ela tem mais 400 milhões de reais para caixa. Só que 400 milhões de reais não são suficientes para bancar as novas reservas que serão consumidas daqui em diante. Para a gente entender a complexidade desse tema, vamos ao balanço patrimonial. Companhia que tem contratos a embarcar antecipados. Nesse caso, supera, na verdade, o valor de 1,7 bilhão de reais, embora a empresa só tenha 400 milhões em caixa. Só que, por outro lado, a companhia não tem mais o luxo de fazer novas emissões de ações, porque isso vai causar mais uma grande desvalorização nas suas ações, e assim, ela não pode pegar mais dívidas, porque justamente o prejuízo que ela teve nesses últimos 9 meses, grande parte deles vem por causa de despesas financeiras. Eu digo isso porque o EBITDA ajustado da companhia até é positivo. De fato, a empresa aos poucos vem recuperando. Mas se ela teve um EBITDA ajustado de ao redor de 70 milhões de reais nesses 9 primeiros meses, as suas despesas financeiras superaram a casa de 200 milhões de reais. Então, ainda assim, por causa de despesas financeiras muito altas, a empresa ainda opera no vermelho. E no curto e médio prazo, a gente não vê um cenário muito mais otimista do que isso. Afinal de contas, o cenário macroeconômico indica que a taxa Selic vai continuar muito alta, pelo menos para 2023 e 2024. Ou seja, as despesas financeiras continuarão altas, e se a companhia não começar a ter vendas muito maiores do que ela já tem hoje, a ponto de aumentar a sua receita, aumentar o seu EBITDA, ela ainda vai continuar tendo um prejuízo muito grande, porque as suas despesas financeiras compensam muito mais algumas vendas que ela já conseguiu fazer. Inclusive, com a nomeação de Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda, é mais um indicativo que o futuro governo não vai ter uma responsabilidade fiscal tão forte assim. Então os analistas, economistas já começam a projetar um cenário em que vai haver mais gasto do governo, consequentemente elevando a inflação, e levando a inflação a gente vai ter uma taxa de juros alongada em um nível alto por mais tempo. Isso sim é muito perigoso. Então o fator macroeconômico também não corrobora muito para a companhia, sabendo que as famílias já estão muito endividadas e que vai existir uma inflação muito alta. Isso para o setor de turismo, que não é um setor essencial do dia a dia, isso pode prejudicar bastante a demanda por novos voos no futuro. Só que, se não bastasse o Brasil já estar com esse problema fiscal muito grande para os próximos anos, a gente vê que o cenário externo também não corrobora. Eu digo isso porque a decisão de você viajar está diretamente atrelada ao preço que você vai pagar no pacote. E grande parte do preço do pacote vem do preço da passagem. E o preço da passagem, grande parte dele está atrelado ao fator de diesel, né? Quanto as aeronaves vão consumir. Ou seja, se o diesel está caro, provavelmente as passagens vão estar mais caras e as pessoas vão viajar menos. E agora com uma recuperação, ou melhor, com uma flexibilização das normas contra o Covid lá na China, a gente pode entender que o mercado de petróleo ele vai começar a reaquecer. Afinal de contas, serão mais pessoas viajando. Afinal de contas, na China são mais de 1 bilhão de pessoas. Então, a volta à malha aérea no país asiático pode fazer com que o petróleo continue ou até mesmo aumente o seu patamar. Dito tudo isso, a gente vê que no curto e no médio prazo não existem gatilhos suficientes que façam com que as ações da CVC recuperem o seu valor já antes visto ao redor de 30, 40 reais. Talvez isso, na verdade, nunca se recupere. Agora, também é verdade que as ações da empresa não estão caras. Se a gente normalizasse esse terceiro trimestre de 2022
com o EBITDA aqui ajustado de 70 milhões de reais, a gente chegaria em um valor anualizado de 280 milhões de reais. Considerando o valor de firma que a empresa tem em relação ao seu EBITDA ajustado, isso seria na ordem de 4, no máximo 5 vezes seu EBITDA ajustado. Ou seja, se esse EBITDA ajustado, quando a situação econômica estiver controlada, principalmente a taxa Selic reduzindo, a empresa sim vai estar barata, vai estar com múltiplos bem abaixo da sua média histórica. Então, se você tem hoje as ações da CVC na sua carteira, ou se você pensa em colocar as ações da CVC em carteira, você pode até considerar sim esse argumento. De fato, as ações estão baratas, estão descontadas. Mas isso vem, em grande parte, por causa de um risco também acima da média. Assim como no curto e no médio prazo, a gente não vai ter talvez um evento que possa significar um destravamento de valor. Ou seja, você pode começar a comprar suas ações sim, caso você deseje, já se preparando para um movimento que talvez só vai acontecer lá em 2024. Caso contrário, caso você considere que esse seja um risco muito forte para o seu perfil de investimentos, caia fora, porque realmente as ações da CVC vão exigir um estômago mais aprimorado, um estômago realmente bem resiliente contra esse período de crise. Agora, chegamos ao final desse vídeo, espero que você tenha entendido e gostado sobre essa análise mais aprofundada sobre a CVC. E se você sentiu esse conteúdo relevante, considere se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo, porque assim você pode me ajudar a crescer e distribuir esse conteúdo para mais investidores. Eu espero você lá no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais. Valeu!